somos mulheres interessantes, quando nós temos coisas interessantes na nossa vida, quando a gente tem uma vida interessante acontecendo, a gente simplesmente não enche o saco. Porque nós, mulheres, pelo menos a maioria, e eu posso falar por mim, né? A gente tem um pouco mais de necessidade de atenção, de estar junto, de estar perto, de conversar. A gente tem mais necessidade daquele tempo ali, né? De qualidade. Mas a gente acaba, às vezes, caindo no excesso. E aí eu falo por mim, porque eu já passei por isso e eu caí no excesso. Uma vez eu até escutei de uma moça, ela falando assim, será que você é água que afoga ou você é água que mata a sede? E depois que eu escutei essa frase, o meu pensamento, ele mudou, porque eu identifiquei, eu percebi ali que eu estava sendo uma água que afoga. E como eu sempre falo aqui, gente, não é que eu me transformei, não é que hoje eu não chateio meu marido, não é que hoje eu não faço ele perder a paciência. É claro que não, porque eu estou no caminho, né? Eu estou num caminho de melhora, eu estou num caminho de evolução. A diferença é que hoje eu olho pra trás e eu enxergo as coisas que eu fiz de errado, os comportamentos que eu tive de errado, e eu tento não repetir, e eu tento não trazer pra cá, sabe? Eu tomo mais consciência das coisas que eu fiz que não melhoraram o meu relacionamento. Pelo contrário, né? Fez ele ficar cada vez pior. E tudo isso porque eu não tinha uma vida interessante. Tudo isso porque eu não era uma mulher interessante. E a única coisa que eu tinha pra fazer ali era encher o saco do meu marido. Porque a mulher que não tem nada de interessante em si, não tem nada de estimável em si, ela vai acabar buscando no outro, ela vai acabar buscando no homem, ela vai acabar buscando em outras pessoas, né? E como aqui o nosso contexto é de relacionamento, a gente acaba buscando no outro. Às vezes até por uma carência, né? Por um trauma do passado, enfim. Quando a gente vê que o homem, por exemplo, ele tá lá, sei lá, trabalhando, ele tá fazendo as coisas dele, e a gente tá se sentindo meio de lado, a gente tá se sentindo meio sem atenção, a gente tá se sentindo meio sozinha, meio tediosa, sem nada pra fazer, a gente acaba indo, né, de encontro e às vezes cobrando atenção, né, às vezes ficando muito grudada, porque nós estamos entediadas, nós temos uma vida um pouco tediosa. Então a gente acaba buscando isso em outro lugar, buscando o que é interessante, buscando o que é estimável, buscando distração mesmo em outro lugar. Mulheres, né, que não têm uma vida interessante, mulheres que não têm nada de interessante, de legal, do que gosta pra fazer, enfim, a gente acaba indo buscar isso em outro lugar, a gente acaba indo buscar o que falta na gente, né? O alvo mais próximo é o homem com quem a gente convive. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é a maior vantagem que eu tenho, né? O maior benefício de ter uma vida interessante, né? De ser uma mulher interessante pro meu homem, pro meu marido, pro meu namorado, enfim. E, gente, a pergunta já é a resposta. Porque, sendo uma mulher interessante, o seu homem vai tender a ter mais interesse em você. Porque eu sempre bato aqui na tecla, sempre falo aqui com vocês, de como a nossa imagem importa, né? De como a maneira com que a gente é visto pelas pessoas que a gente se importa, pelas pessoas que a gente importa passar uma boa imagem, ter uma boa imagem, ter uma boa conduta. Veja bem que aqui eu não estou falando sobre aparência, sobre aparentar ser um tipo de pessoa. Não, eu estou dizendo mais de evoluir e de melhorar para ser o tipo de pessoa que você acha que a pessoa que você ama, a pessoa que está com você merece ter. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui que a nossa imagem importa muito. A nossa imagem, a imagem que o seu homem te vê, importa muito pro relacionamento de vocês. Se nós somos mulheres que só sugamos, se nós somos mulheres que só exigimos, se nós somos mulheres que só cobramos, imagina, pensa bem qual que deve ser a imagem que esses homens, né, que estão com a gente, o seu marido, o meu marido, o seu namorado, enfim, qual a imagem que eles têm da gente? De um sanguessuga, de uma água que afoga e não a que mata a sede, de uma mulher extremamente carente, grudenta, enfim. Pensar e tentar concluir qual que é a imagem que esse homem te vê
vai te ajudar nesse processo de reconquista, né? Nesse processo de reacender a chama, de trazer o amor de volta. Porque dependendo da forma que ele te vê, dependendo da forma que o meu homem me vê, ele vai querer ou não estar comigo, ele vai querer ou não me dar mais atenção, estar mais presente, conversar mais comigo, sabe? Se eu, por exemplo, sou a água que afoga, todos os momentos que eu ficar longe, né, a água que afoga aqui, que eu digo, é aquela mulher que fica muito em cima, muito carente, que é o tipo de mulher que eu era, essa mulher que é mais carente, né, que exige mais atenção, que exige mais carinho, uma mulher que fica muito em cima, que é sufocante, sabe? Se você for a água que afoga, então no momento que esse homem, ele estiver longe de você, ele vai se sentir mais descansado, ele vai se sentir mais em paz, ele vai se sentir mais tranquilo. E não é isso que a gente quer aqui, a gente quer ao contrário, a gente quer fazer com que ele tenha essas sensações quando ele está com a gente, e não quando eles estão sem a gente, né? Porque tem horas, gente, e aqui eu falo por mim também, tem horas que nós somos tão pegajosas, tão chatas, tão exigentes, né? Tão egoístas, que a gente acaba sendo um peso, a gente acaba sendo uma pessoa que acaba que o homem ele não tem tanto prazer de estar perto da gente, né, de estar do nosso lado. E quando ele está longe, quando ele está meia hora longe de você, da gente, ele já dá graças a Deus. E aí é o que eu sempre falo, será que o seu homem, ele dá graças a Deus porque você está longe, ou será que ele gostaria que você estivesse perto, sabe? Pensar sobre essas coisas, refletir sobre essas coisas é muito importante, porque tira a gente da nossa zona de conforto e também bota a gente, tira a gente de um pedestal também, né? E bota a gente no nosso lugar. A gente se coloca no nosso lugar e pensa, será que eu sou a água que afoga ou eu sou a água que mata a sede? Será que esse homem, ele gosta de estar comigo ou ele dá graças a Deus quando está longe de mim? Pensar nessas coisas com sinceridade, pensar nessas coisas com verdade, com honestidade, vai fazer com que a gente tenha uma percepção talvez mais realista do nosso comportamento, de quem a gente é perto desses homens, e vai fazer com que a gente consiga melhorar esse comportamento, que a gente consiga evoluir esse comportamento. Porque é o que eu sempre falo, tem saída, sempre tem volta. É a gente sempre trilhar esse caminho mesmo de ser mulheres melhores, de ser namoradas melhores, de ser esposas melhores. Conforme a gente for evoluindo, o nosso relacionamento, ele evolui junto. Não tem como, gente. O nosso comportamento, a nossa imagem, ele, de uma forma ou de outra também, ele consegue influenciar o seu homem de ter de ter comportamentos que também são estimáveis para você. Então aqui a gente tem mesmo uma reciprocidade.